Então vamos lá, a gente sabe que depois do almoço sempre dá uma baixa, por isso que a gente trouxe um painel bastante instigante. Muitos também dos nossos expositores têm cafezinho, então abasteçam-se de café. Tá liberado certo ali para pegar um cafezinho e voltar. Mas vamos, que a gente tem muita coisa boa pela frente, certo? Esse nosso próximo painel vai trazer convidados com conteúdo sobre a transformação digital que está revolucionando o varejo B2B. Vamos juntos nessa jornada de inovação e crescimento. A pergunta que fica para esse painel é: como a tecnologia pode somar sem substituir o que temos de mais valioso, as pessoas? Para aprofundar essa conversa, chamo ao palco os nossos especialistas que trazem vivências práticas e reflexões importantes. Como anfitrião desse painel, o presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini. O palestrante, ele vem representando a empresa BIS. Please welcome to the stage Jason Lambert. Também convido ao palco... Deem as boas-vindas ao palco a Jason Lambert. Matsubayashi, da GS1 Brasil. E a mediadora deste painel é Luísa Marques, da BIS. Então, eu estou aqui passando a palavra. So I am here and I will now give the floor to Luísa Marques from BIS. Boa tarde a todos, é uma grande honra estar aqui. Muito obrigada a todo o time da ABAD, Leonardo Severini, pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é como que vocês conseguem utilizar a transformação digital para elevar a sua empresa para um próximo nível. Acho que só antes de começar e passar a palavra para o Leonardo para dar as boas-vindas, eu queria falar um ponto que eu li recentemente na McKinsey, que eu achei bem interessante, que é as empresas que lideram a transformação digital, elas têm um potencial de crescer 5 vezes mais na média versus o mercado. Então, assim, é uma oportunidade muito grande o que a gente vai falar hoje e espero que vocês gostem muito do painel. Léo, você quer dar uma palavra? Bom, antes de mais nada, lembrar que a ABAD vem passando por um processo de transformação digital, no qual ela mantém o compromisso dela de entrega de conteúdo para os associados, para que a gente possa exercer de fato a nossa atividade, que é, no fundo, atender o consumidor através de nossos clientes. Nós, nos últimos 6 anos, temos vindo tocando nesse assunto com muita ênfase, com muita habitualidade, O atacado já tem entendido que o processo de transformação digital elimina atritos, diminui os atritos, e o melhor que a gente tem a entregar com transformação digital é justamente esse: exclusão dos atritos, seja no processo de cadastro de crédito, seja no processo de venda e seja também no processo de entrega. Hoje de manhã a gente culminou aqui com uma opinião do que representa o nosso cliente através do Erlon, da APAS, que pode justamente nos dar um parâmetro do que ele espera para que ele possa atender o consumidor. Ele quer ter aquela categoria nova naquele momento, no mesmo tempo em que o grande varejo tem aquela categoria para oferecer para o cliente final, para o consumidor. No fundo, o que a gente faz é atender com habitualidade o consumidor através do nosso cliente, que é o pequeno e médio varejo. E para isso que a gente está aqui, justamente para servir e para trazer essa luz aí para todos. Luísa. Perfeito. Eu acho muito importante enfatizar que a tecnologia, ela não é... A transformação digital não é sobre tecnologia, ela é sobre mentalidade, ela é sobre processo, é sobre cultura. E hoje a gente traz aqui 3 grandes líderes do mercado para falar em prática o que eles vivem, o que eles trazem para o setor. Então eu queria primeiramente introduzir o Jason.
O Jason, ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado em transformação digital, mas também na construção de produtos digitais. O Jason, ele é um dos membro fundador do BIS, que hoje é a maior plataforma B2B do mundo, e ele vem aqui falar sobre as lições que ele vem aprendendo durante a trajetória dele. Então, Jason, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e boas-vindas. Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, eu só sei isso em português. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os que estão presentes aqui por terem me convidado. Quero agradecer Leonardo, o pessoal da ABAD, os meus colegas panelistas. Uma das coisas mais interessantes da minha vinda aqui é o seguinte: na verdade, eu vou contar uma historinha a vocês. É algo não tradicional, conforme eu penso naquilo que eu apresentei no passado. Nós temos duas imagens. Uma é de 63, está do lado esquerdo, e uma de 1983. Aquela de 1963 é o meu avô, com seus 3 irmãos, no dia em que eles abriram a sua primeira loja do varejo. Depois eles abriram 2 outras lojas, 2 meses depois, e entraram também nos negócios de distribuição no atacado. A imagem do lado direito mostra o meu pai me segurando em 1983 em frente a um dos caminhões da Lambert. Tudo isso é para dizer que para mim é tão especial estar aqui com vocês, pessoal de distribuição e do atacado. Eu cresci nesse negócio de distribuição. Quando eu tinha 5, 10, 11 anos, eu me lembro que vivíamos perto de Boston, fazia -10, era muito frio, e eu lembro que o pessoal movimentava cargas de batatas, de tomates. Eu mal sentia minhas mãos por causa do frio, mas a realidade é a seguinte: nós temos que falar sobre tudo aquilo que nós podemos agregar para o ecossistema. Eu me lembro da gratidão que os nossos parceiros sentiam, restaurantes, lojistas, e eu realmente sempre quis trazer isso para a minha carreira pessoal, a minha jornada, a minha vida. Então, para susto da minha família, eu deixei Boston, fui para Nova York, estudei na Universidade de Colômbia, estudei engenharia. E aproximadamente 10 anos depois de ter me tornado engenheiro profissional, eu recebi uma ligação da AB InBev para que eu pensasse no significado do atacado para o mundo. E me fizeram um convite para trabalhar lá. Eu entrei para a AB InBev, tem sido uma jornada fantástica. Eu venho bastante visitar a Ambev aqui, estou aguardando o meu passaporte brasileiro. Nós entramos numa jornada 10 anos atrás, e 5 anos atrás nós conseguimos nos expandir e formamos a BIS, a nossa própria empresa. Na mesma época, me convidaram para participar do faculty do Columbia Business School. Isso tudo é só para dizer a vocês que essa apresentação fala sobre várias lições que eu aprendi, mas eu cresci no negócio de distribuição fazendo parte disso, então eu entendo o espaço que isso ocupa e a sua importância. E há algumas ideias e teorias acadêmicas que quero compartilhar com vocês, porque são importantes. Conforme nós entramos nessa conversa, eu acho que o mais interessante, na verdade, é falar o seguinte: eu já estou nessa jornada há 10 anos. Eu quero dar a vocês algum background. Quando eu tinha 5 anos, eu comecei a minha jornada, na verdade, e hoje nós estamos presentes em mais de 25 países. No ano passado, nós fizemos uma transação de 29 bilhões de dólares. E todos os distribuidores com que nós trabalhamos, inclusive a Ambev e milhões de varejistas por todo o mundo, participaram disso. Nós começamos a pensar da seguinte forma: como foi que isso aconteceu e quais são as lições que nós queremos compartilhar aqui?
Temos uma identificação interessante. Isso aqui vem de uma central acadêmica. A inovação, na verdade, ocorre em ciclos. Esses ciclos de inovação acontecem ao longo de muitos anos, é claro. Mas a realidade aqui é a seguinte. Bem, quero compartilhar as duas lições principais que aprendi. Se olharmos para o primeiro ciclo, que começou com a Revolução Industrial e foi até a sexta onda, que é a que estamos vivenciando agora, a inteligência artificial, nós começamos a ver um fator condensador, muita inovação, esses ciclos ocorrem cada vez mais depressa. Então, para ir da onda 1 à segunda, nós levamos 60 anos, mas agora as coisas estão correndo num ritmo muito mais rápido. Se começarmos a pensar no que isso significa para os nossos negócios, para o nosso setor, para a nossa indústria, antes de mais nada, devemos compreender que é importantíssimo sabermos a nossa situação atual, como nós estamos alavancando todas essas inovações que ocorreram nos últimos 100, 150 anos, como nós aproveitamos essas tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos 25, 30 anos, e como estamos nos preparando para utilizar todas essas tecnologias conforme olhamos para o futuro. A realidade é que chegamos na sexta onda. Eu não sei vocês, mas eu estava rindo com a minha equipe antes. Eu estou exausto de ouvir as pessoas dizerem que a IA vai mudar o mundo, que isso vai acontecer. Eu seria um bilionário se eu ganhasse R$1 cada vez que alguém falasse sobre IA generativa para mim. E eu ouvi esse termo pela primeira vez há uns 9 meses atrás, mas a realidade aqui é a seguinte, nós precisamos compreender todo esse contexto que nos levou a esse novo ciclo de inovações. O que está acontecendo agora é tão diferente do que aconteceu nos últimos 30 anos. Vamos pensar sobre a construção de redes sociais. É tudo muito diferente do que aquilo que aconteceu nos anos 40, mesmo nos anos 90. Eu acredito, de fato, que isso será transformacional, mas no final do dia, nós movimentamos produtos físicos, e é muito fácil deixar de lado novas tecnologias, ignorá-las, quer sejam de 20, 30 anos atrás, ou quer tenham a ver com a IA. Você pode dizer como é que a IA vai movimentar um pote de ketchup do ponto A para o ponto B, ou talco para bebês do ponto A para o ponto B. Antes de mais nada, eu não acho que um futuro comandado por drones vai chegar em breve. Não acredito que isso vai acontecer. Mas, se nós conseguirmos entender as coisas sob o contexto do ciclo de inovação, nós realmente poderemos aplicar as tecnologias que foram desenvolvidas e podemos utilizá-las para fazer o nosso negócio crescer. Então, quando voltamos a esses ciclos de inovação e começamos a pensar nas lições que aprendemos, eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Alguém que tenta aplicar um chatbot para a sua empresa, mas sem um desenvolvimento cuidadoso. E aí é um desastre o resultado. Você não pode pular ciclos. Uma das principais lições que aprendemos é que os ciclos se acumulam, um ajuda o outro, e as grandes questões não são se as redes digitais ou a IA nos ajudarão de verdade a inovar. A questão é como nós podemos passar da onda 4 para a onda 5, ou ciclo 5. Se pensarmos nesse contexto, o outro desafio que nós enfrentamos é, como eu mencionei, houve um estudo da McKinsey que diz que as empresas que passam por uma transformação digital crescem com maior rapidez. Nós vimos isso, nós vivenciamos isso, nós podemos olhar para isso sob a lente acadêmica, sob a lente profissional, trabalhando com a Ambev, ou com a Ambev. E esse aqui nós temos um estudo da Deloitte de 2024 que comprova que as empresas estão gastando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo na transformação digital e em novos desafios digitais. O que isso significa é que após anos na empresa, como distribuidores e varejistas, se nós não nos reunirmos e se não utilizarmos todas essas novas tecnologias para nos inovarmos, alguém o fará. Mas essa tecnologia está aí para nós utilizarmos da melhor forma.
como varejistas, como lojistas, como distribuidores. Então, nós devemos olhar para esse cenário e devemos compreender da melhor forma o consumidor e devemos desenvolver as marcas e os produtos que os clientes amam. Os distribuidores devem saber disponibilizar esses produtos de forma milagrosa. Os varejistas estão aí para vender produtos da melhor forma possível, para assegurar que o preço para o consumidor seja bem definido, que a disponibilidade seja real e que essa indústria continue a crescer. E ok, tudo bem, mas tudo isso é acadêmico. Como é que essas coisas acontecem de fato, na prática? Como é que nós podemos transportar nossos produtos físicos, pensando nos ciclos de inovação, onda 5, onda 6, como é que nós podemos colocar tudo isso em prática, de verdade? Bem, a melhor forma que eu encontrei para transmitir essa ideia a vocês é compartilhando a nossa experiência da AB InBev. Nós embarcamos nessa jornada com a AB InBev aproximadamente 10 anos atrás. Aprendemos muita coisa, muita coisa. Posso dizer que houve muitos erros. Eu tenho cicatrizes, hematomas, jogadas erradas, tecnologias que entraram em colapso. Acumulamos tudo isso. Mas nós começamos essa jornada e pensamos que nós deveríamos, sem dúvida, transformar o modo de interagirmos com os varejistas que distribuem e vendem nossos produtos em todo o mundo para os consumidores. Então, nós começamos a pensar nisso da seguinte forma. E é assim que nós olhamos para o mundo. Tudo é centrado em nós. Sempre esteve tudo centrado na Ambev, na AB InBev. Qual é o meu custo para vender? Qual é o momento de vender? Quanto tempo os meus representantes de vendas passam nesse negócio, fazendo a distribuição para o varejo? Essa é a forma certa de olhar para os negócios e otimizar os nossos negócios. Devemos pensar em onde nós estávamos com nossos caminhões, motocicletas, representantes de vendas, indo visitar os clientes. Sim, essa é uma forma de mensurar e otimizar os nossos negócios com esse nível de avanço tecnológico. Mas ao longo dos últimos 30 anos, as redes sociais, as mídias sociais surgiram, novas formas de fazer marketing, de vender, e houve uma verdadeira transformação. Nós devemos começar a pensar em novos KPIs. Devemos começar a pensar em como os varejistas interagem conosco. Eles estão satisfeitos conosco? Quais são as dificuldades? Será que nós os atendemos da melhor forma de verdade? Para sermos honestos, estou falando de nós achamos que sim, que atendemos muito bem aos nossos clientes, da melhor forma possível. Mas o grande desafio sempre foi o seguinte: como nós estávamos na onda 4, estávamos vivenciando um momento de inovação específico e havia muitos desafios. Então, isso levou a uma grande mudança de mentalidade, pensando primeiro nos nossos varejistas sempre. Qual seria o NPS se nós tivéssemos perguntado a eles? Acho que nós nunca perguntamos, mas qual seria o NPS se tivéssemos perguntado a eles? Qual seria a lealdade para com eles? E conforme começamos essa jornada, bem, ainda estamos falando em tese, mas depois nós olhamos para o mercado e pensamos quais empresas existem que têm produtos físicos e estão realmente liderando a transformação digital, fazendo um trabalho incrível, usando novas tecnologias, aproveitando todas as mudanças que estão chegando ao mercado e aprendendo com elas. É claro que, como um americano que vive em Nova York, eu fui até Seattle e nós começamos a pensar no Starbucks. Isso foi bem antes, é claro. Agora, as coisas mudaram um pouco, mas, na verdade, aonde estava a fórmula certa de atendimento? Eles começaram a avaliar o modo como trabalhavam com os clientes e, como eu morava em Manhattan,
Em 2010, entrei em um Starbucks na Times Square, havia 100 pessoas na fila, o meu pedido de café não foi atualizado, porque a maioria do pessoal não pede só café. Eu tinha pedido um café médio. Eu estava acostumado a ir lá no Starbucks, onde havia 100 pessoas na fila. Toda essa gente faria mais ou menos o mesmo pedido, né? E aí eu ia lá, falava com o barista, ficava parado lá, e ficava muito estressado, porque parecia que eu nunca era atendido. Havia 25 pessoas paradas ali esperando para tomar um café médio. Então, e um falava, eu cheguei antes de você, eu estou aqui primeiro. Era quase uma luta de boxe para receber o café primeiro. Quando eles começaram a fazer a sua transformação digital, eles começaram a fazer um mapeamento da jornada dos clientes, da experiência dos clientes. Eles olhavam para a experiência do Jason. Desde o início, desde quando o Jason entrava lá e falava, eu quero um café. E o foco era não apenas no consumo do produto, mas na experiência geral, no atendimento. Então, eles queriam saber se a experiência havia sido boa, a experiência como um todo, desde o minuto que eu havia entrado na loja. E eu tenho um caso muito interessante. Temos um exemplo de algo que aconteceu antes da transformação digital. Eu ia lá, ia pedir o café, um café médio. E havia outras pessoas, 25 pessoas que tinham feito o mesmo pedido. As pessoas ficavam se acotovelando ali dentro do Starbucks. E quando eu chegava ao escritório, eu já estaria muito estressado por causa dessa experiência, tentando simplesmente tomar um café dentro do Starbucks. Mas a tecnologia e todos esses processos mudaram muito. Eu podia chegar na loja para fazer um pedido, eles passaram a perguntar o meu nome. Então, eles sabiam que o Jason havia pedido um café de tamanho médio. Eu não precisava lutar com os outros, me acotovelar. Quando o café chegasse, eu não sabia se era meu, da pessoa do meu lado esquerdo, da pessoa do lado direito. Era o meu café, porque era o café do Jason. Então, nós notamos uma grande mudança. Era possível aplicar a tecnologia e novos processos a negócios já existentes, para melhorar a jornada do cliente, para replicar os momentos de prazer para o cliente. Essa foi uma grande lição que nós aprendemos. Nós realmente fizemos muita pesquisa nos mercados. Nós tínhamos pesquisadores que praticamente viviam dentro dos varejistas, 16 horas por dia fazendo enquetes. Nós fizemos isso no Brasil, no México, na Colômbia, no Peru, e nós tivemos essa mesma jornada do planejamento ao pedido, à entrega do produto, até chegarmos à fidelidade do cliente. E nós nos perguntávamos se os clientes estavam satisfeitos conosco. Eles sentiam a dor, as dificuldades, em que momento eles sofriam. Então, nós começamos a mudar os processos usando as tecnologias disponíveis para conseguirmos melhorar e aumentar os momentos de prazer. Isso se tratou do desenvolvimento de um produto técnico que nós desenvolvemos cada vez melhor ao longo do tempo, nos ajudou a refinar os processos que deveriam acontecer. Então, o resultado foi um cliente muito mais satisfeito e um negócio muito mais atraente. Quando nós pensamos nisso, através da lente da BIS, pensamos no que nós construímos. Comunicação digital, sem dúvida. Nós queríamos forma de melhorar a conexão com os varejistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eles queriam saber quando os pedidos iriam chegar. Os pedidos seriam completamente atendidos na íntegra. Nós chegamos a sugerir novas formas de fazer pedidos. Nós queríamos empoderar os clientes para que pudessem trabalhar com seus clientes da melhor forma. Normalmente, esses pedidos são feitos em quantidade. Promoções personalizadas, por exemplo. Isso ajudou a empoderar as pequenas e médias empresas. E também ajudou no desenvolvimento de um programa de fidelidade. Tudo isso nos permitiu ter grande convicção
de que as grandes mudanças internas estavam acontecendo e as tecnologias certas estavam sendo implementadas. Mas aprendemos mais uma coisa. Para qualquer transformação digital, qualquer consultor poderia chegar e te dizer: você quer se livrar das grandes filas? Ok, eu vou te ajudar a reduzir as filas. Mas era preciso otimizar todo o negócio do cliente. Isso, na verdade, não tem nada a ver com acabar com as linhas. O pessoal que trabalha para cada um de vocês é o ponto mais importante. A parte mais importante de uma transformação digital são as pessoas, sempre. Nós aprendemos isso porque nós deixávamos representantes de vendas participando das mesmas rotinas, mas quando eles tinham produtos digitais disponíveis, parece que uma coisa conseguiu complementar a outra. O que nós aprendemos é que o pessoal que está na linha de frente, o pessoal de vendas, essas são as pessoas que têm relacionamentos incríveis com os varejistas, são essas pessoas que sabem fatos sobre cada cliente, por exemplo, para qual time cada cliente torce, etc. Nós começamos a avaliar tarefas sem valor agregado. Quando começamos a avaliar aqueles trabalhadores da linha de frente, quando tentamos maximizar os resultados, nós percebemos que os representantes de venda passavam de 70% a 80% do tempo preenchendo pedidos, fazendo trabalho burocrático, preenchendo a papelada. Mas agora que nós tínhamos a ajuda da tecnologia, nós conseguimos transportar por completo essa linha de frente. Eles passaram de gastar 20% do tempo para 100% do tempo dedicado aos clientes. Foi um investimento maciço em upscaling e nas pessoas. Mas isso gerou dividendos, realmente. Foi de grande ajuda, porque agora, quando esses representantes chegam nos pontos de vendas, não apenas eles avaliam a sua performance, eles conseguem avaliar o planejamento e eles realmente conseguem planejar essas visitas de forma individualizada, personalizada. Quando você começa a pensar no seu próprio negócio, você pensa na tecnologia, quer seja e-commerce, IA, como é que isso pode ter um papel importante? Imagine se você tiver na palma da mão o poder de atender todo mundo a nível altamente personalizado. É isso exatamente que é preciso fazer em cada loja, em cada negócio. O poder da personalização é gigantesco. E isso pode ser disponibilizado apenas depois que você sair da onda 4 para a onda 5, e você poderá empoderar o pessoal da linha de frente, utilizando e implementando essas tecnologias novas à disposição. Os resultados que alcançamos foram os melhores possíveis. Nós tínhamos uma hipótese, imaginávamos que os resultados seriam bons. Nós vimos a Luísa mencionar aquela questão do estudo da McKinsey. Nós vimos nossos negócios vendendo mais, tendo maior lucro, e melhoramos demais o relacionamento com os varejistas em todo o mundo. Quando falamos que melhoramos, estou falando de uma melhoria gigantesca na distribuição em diversos países, diversas regiões. Nós vimos um aumento também do conhecimento, da especialização dos varejistas. E os varejistas estavam cada vez mais satisfeitos conosco, porque eles sabem que podem fazer pedidos quando quiserem, podem ter as entregas quando desejarem. E eles saberão quando os produtos estão chegando, se estão chegando de acordo com o momento que foi prometido. Há muitas oportunidades de negócio novas que nunca estariam disponíveis se nós não tivéssemos dado esse salto e passado da onda 4 para a onda 5, adotando novas tecnologias. Isso não consegue ser feito de forma isolada. O CPG sozinho não consegue transformar nada. Nós somos melhores juntos. Nós trabalhamos melhor em grupo quando esses bens de consumo embalados são distribuídos para os clientes com alta eficiência para podermos
fazer crescer os nossos negócios, a indústria, fazendo com que os representantes tenham maior disponibilidade, vendam tudo pelo preço certo, no momento certo, e os produtos sejam entregues com rapidez e eficiência. Tudo isso reunido acontece quando nós inovamos juntos. Então, eu gostaria de lembrar a vocês que a inovação acontece em ondas. Se nós não fizermos isso, se não formos nós, alguém fará. As pessoas são a parte mais importante de todo o processo de transformação, sempre. Nós somos muito melhores juntos e isso nos proporciona uma enorme quantidade de oportunidades de negócio. Eu quero agradecer muito a vocês por me dedicar esse tempo e por terem me convidado. Obrigado. Muito obrigado. Acho que tá claro, né? A gente precisa garantir que a gente inove e a gente seja o líder dessa inovação, e que a inovação ela acontece em ondas. Então, não é suficiente a gente pular etapas, a gente, de fato, tem que embarcar na transformação digital e liderar essa transformação digital juntos. Eu queria chamar a Maria Cabral Bárbaro, uma das principais lideranças aí de transformação digital do mercado. É um prazer ter você conosco. A Maria, ela fundou a Emetrix há 15 anos, aí com um grande objetivo de conectar indústrias, distribuidores e o pequeno varejo por meio de dados. E é uma honra ter você aqui com a gente. Boas-vindas. Alô. Obrigada, Luísa. Eu estou muito animada de estar participando de um painel para falar sobre transformação digital, especialmente quando ele está olhando sobre a ótica de construir conexões entre tecnologia, pessoas e processos. Eu tenho uma... Calma aí. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que a tecnologia não é mais vantagem competitiva, ela é pré-requisito, né? Hoje em dia, na era que a gente está vivendo, não tem como a gente imaginar a gente não estar falando de transformação digital dentro das nossas empresas. Como o Jason falou, a cada 5 palavras, uma é sobre inteligência artificial, e a sensação que a gente tem como donos de empresa é que se a gente não estiver falando isso, nós estamos ficando para trás. E é verdade, nós precisamos trazer a tecnologia e todo o poder que essa ferramenta pode trazer em matéria de eficiência e produtividade, mas eu acredito muito que não é o que nós estamos fazendo, e sim o como nós vamos fazer essa transformação, que é o grande diferencial competitivo entre as empresas. E aí a gente não tem como falar do como sem a gente falar de pessoas e processos. A gente sabe que pessoas são naturalmente resistentes à mudança e, principalmente, mudanças sobre o âmbito da tecnologia, elas tendem a ser, sim, disruptivas na vida das pessoas. Quantas vezes a gente não viu um projeto, um investimento gigantesco sendo feito que morre antes mesmo de começar? E quando a gente vai investigar as razões desse, não é falta de grana, o que aconteceu, a gente sempre esbarra em questões que envolvem pessoas ou processos. As pessoas, elas naturalmente costumam se sentir ameaçadas quando da implementação de mudanças tão disruptivas como que a tecnologia pode trazer. E essas decisões, elas normalmente começam top-down. Elas vêm de uma decisão, normalmente, do dono da empresa, que precisa implementar um novo software, contratar alguma nova solução para a companhia, e essa mensagem, ela nem sempre chega da melhor maneira àquelas pessoas que vão ser as pessoas responsáveis por fazer esse projeto acontecer na prática. Então, envolver as pessoas é fundamental para o sucesso de um projeto de transformação digital. E, claro, processos.
a identificação e o mapeamento dos processos da companhia também são igualmente fundamentais para a implementação de uma transformação digital, porque eles também, assim como pessoas, vão ser os principais impactados quando da adesão de uma determinada tecnologia. Quem nunca aqui já ouviu falar de um conhecido ou de uma empresa que fez investimentos absurdos, seja num BI ou no fornecedor de inteligência de dados, e nunca conseguiu usar aquela informação porque a qualidade da informação não era boa? Porque quando se foi pensado na implementação desse específico projeto, não se pensou no processo, de repente, de como estava sendo feito a construção do Master Data, que passa a ser tão importante quando você está consumindo inteligência de dados. Então, igualmente com pessoas, os processos são fundamentais para um sucesso ou um fracasso de um projeto de transformação digital. Eu costumo dizer também que hoje todas as empresas, independentes do ramo em que elas atuam, são também uma empresa de tecnologia. Afinal de contas, todos nós temos esse desafio de trazer a tecnologia para dentro de casa. Então, me sinto muito à vontade de compartilhar com vocês a minha experiência dentro da Emitrix. Como a Luísa falou, a gente está fazendo 15 anos e não é figura de linguagem. Literalmente, ontem nós fizemos 15 anos. 16/6/2010, eu estava fundando a Emitrix, uma empresa de tecnologia voltada para prover inteligência de dados especializada na leitura do canal distribuidor atacado, do famoso canal indireto. E por essas coincidências do destino, 15 anos depois, a gente está aqui celebrando no maior evento do setor, e eu estou muito honrada de estar aqui. E obrigada. Obrigada. E o sucesso da nossa trajetória e dos números que eu estou trazendo aqui para vocês, ele não teria acontecido se não tivesse havido, desde o primeiro dia até hoje, a colaboração entre Emitrix, seus clientes e parceiros de negócio. Então, se hoje, foi através de tentar entender, que até hoje é muito difícil entender a complexidade do canal de distribuição no Brasil, mas foi buscando ter esse entendimento de como as coisas funcionavam, de como são as dores, tanto dos clientes e da distribuição e do atacado, que a gente veio desenvolvendo as nossas soluções. E quando eu olho para a rede que a gente construiu, de mais de 2.600 distribuidores e atacados integrados, quase 150 indústrias, que permitem com que a gente faça hoje a leitura de mais de 1 milhão de pontos de venda em todo o Brasil, isso não teria acontecido se não tivéssemos feito através de uma confiança mútua e de uma colaboração que busca trazer, de fato, um diferencial e mais eficiência para a cadeia. Eu trouxe aqui para vocês alguns números, né, que eu não podia não apresentar alguns números, né, Léo, aqui. A gente sabe que o ano está sendo difícil, a gente está sofrendo aí um cenário inflacionário que acaba incentivando o repasse de preço, e o mercado vem sentindo isso. Quando a gente olha no Total Brasil, as quedas de volume ainda não são tão expressivas, mas quando a gente faz uma análise por região, a gente percebe que, de fato, as regiões que sofreram mais com o repasse de preço realmente estão sofrendo mais. Eu até esqueci de comentar, gente, no final da minha apresentação vai ter um QR Code, porque além desses estudos, a gente desenvolveu um conjunto de estudos muito específicos que vão estar disponíveis para todos vocês. E o grande vilão dessa história, quando a gente aprofunda as análises, é claro, é o pequeno varejista. É aquele mercado de 1 a 4 checkout, que hoje é responsável por 52% de tudo que é transacionado dentro do varejo alimentar.
Bom, vocês conhecem melhor do que ninguém, é aquele tipo de estabelecimento que não trabalha com estoque, que sofre com capital de giro, com problemas de crédito e que, claro, qualquer soluço em preço, ele sofre com queda de volume. Aprofundando um pouco mais das análises, a gente percebe que o que está havendo mesmo é o empobrecimento do mix. Então, a mensagem aqui é: vamos trabalhar para poder tentar recuperar um mix que tenha maior valor. A boa notícia é que, quando a gente olha em números de estabelecimentos no mercado, esse número não está oscilando. Então, não estamos vivendo uma crise como que já vivemos no passado, em que gerou fechamento de estabelecimento. Isso não está acontecendo, o mercado está bem estável nesse momento. E apenas aqui para eu deixar uma conclusão final, assim como esse estudo e tantos outros, e com certeza tantos dados que eu tenho certeza que vocês todos, como donos de empresa, consomem no seu dia a dia, a gente só consegue extrair o verdadeiro poder da inteligência de dados se usado eles de forma colaborativa, e aí colaboração falando assim no poder máximo da sua palavra, desde com os seus colaboradores dentro de casa, com as suas pessoas, com seus times de venda, que precisam de fato desenvolver uma estratégia baseada no que os dados estão dizendo, como também com seus parceiros e clientes. A gente tem um estudo que a gente fez internamente, que distribuidores que desenvolvem uma estratégia conjunta com seus parceiros indústrias e seus clientes crescem até 25 pontos percentual mais do que aqueles que não fazem. Então, sejam esse elo de colaboração. Muito obrigada. Obrigada pela confiança. Muito obrigada, Maria. Parabéns pela trajetória incrível aí da Emitrix. E é isso, né? Unir forças para fazer acontecer no mundo digital. Processo, pessoas é essencial nessa jornada. E também acho que uma coisa muito legal que você falou é colaboração, né? Colaboração do distribuidor com a indústria e, por meio de plataformas digitais, conseguir traduzir essa estratégia de forma muito assertiva pode ajudar, né, nesse momento difícil que a gente está enfrentando no mercado. Eu queria agora introduzir o Roberto. O Roberto é diretor da GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. Ele tem atuado em promover a inovação como ferramenta de transformação das cadeias de suprimentos. Ele é engenheiro elétrico, formado pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. Muito bem-vindo e é um prazer ter você conosco. Obrigado, boa tarde. Bom, primeiro parabenizar o Leonardo, o Oscar, pelo belo evento que vocês estão organizando hoje. Sempre um prazer muito grande estar com vocês, do setor atacado, distribuição. Tá? E hoje, contribuindo com esse painel, discutir um pouco de como caminhar nessa jornada de transformação digital. Na verdade, a GS1 ela foi criada no esforço de colaboração da indústria e do varejo há mais de 50 anos, quando esse setor iniciou a jornada digital, no momento trazendo um modelo que era revolucionário, um modelo de autosserviço. E eles precisavam de uma tecnologia para viabilizar isso, e o resultado foi o nosso primeiro padrão, que é o código de barras. Desde então, a gente vem trabalhando junto com o setor e vocês sabem, praticamente não, todos os softwares e aplicações que vocês utilizam suportam ou, na verdade, são baseados nos nossos padrões, seja para gestão do ponto de venda, estoque, gestão do abastecimento, gestão de perdas. E ele começa com
três conceitos muito básicos. Basicamente, tudo que eu quero controlar e fazer a gestão, eu preciso ter uma identidade. A partir disso, eu consigo criar KPIs, consigo acompanhar e fazer a gestão dos meus processos. Isso é aplicado numa tecnologia de captura para o meio digital, no caso, o código de barras. Hoje nós temos outras tecnologias, como radiofrequência, e também eu vou comentar a migração para um novo modelo de código de barras. Mesmo hoje, nesse modelo de transformação, as empresas que são ditas nativos digitais fazem uso desse padrão, conjunto de padrão que nós temos. Então, o e-commerce, o marketplace, que começa numa vitrine digital, com uma série de informações expostas no seu computador ou no seu smartphone. No momento que o consumidor faz o clique para compra, na verdade, o que ele vai mandar para o centro de distribuição é o nosso código, que é utilizado para fazer o picking, a separação, a conferência e a expedição para o funcionário. Afinal, para você fazer isso numa promessa de entrega de 2 horas, se eu não tiver um processo muito bem azeitado e uma tecnologia de ponta, isso é totalmente impossível, né? E a grande vantagem é que isso é utilizado por toda a cadeia. Tá? Ele começa na indústria, todo o setor distributivo usa esses nossos padrões e ele termina na mão do consumidor que quer o produto certo que ele, no momento do pedido, contratou com vocês. Então, falando da evolução que a gente vem trazendo, afinal de contas, a gente está vivendo o momento dos dados e os processos e o consumidor demandam dados adicionais além do número somente do SKU, do item comercial. Tá? E a gente está migrando para o código padrão GS1 2D. Basicamente, é o mesmo QR Code que vocês utilizam para acessar uma série de sites, mas com uma característica diferente. Os dados são padronizados pela GS1 de uma forma que, para o PDV, para os equipamentos de automação, ele vai retornar os mesmos dados que já são retornados nos códigos de barras lineares e, ao mesmo tempo, permite a interação com o consumidor. Tá? Então, tem um vídeo que mostra, por exemplo, como é que seria o uso no PDV. Ele dá produto recusado também e no teclado ele aparece essa informação, código fora do padrão. Registrou pelo código de barra, foi normal. A uva, ela tem 2 códigos de barra e o QR Code. A gente vai tentar passar normal também, sem cobrir nenhuma informação. Passa. Ele leu uma vez o código de barra e o QR Code, como o QR Code não está cadastrado, ele está simplesmente com informação, ele não fez nada no PDV, né? Ele deu como recusado também. Então ele deu o código de barra e o QR Code deu recusado. Agora a gente vai testar o leite, que tem os 2 códigos, né, o QR e o código de barra, e os 2 são cadastrados para registrar. Ele dá 2 bips na hora que eu registro, passando os 2 códigos, né, ele lê os 2 códigos, mas registra uma vez só o produto.
Então, ele traz a oportunidade de agregar dados além do número de identificação, no caso, por exemplo, a data de validade. Quem trabalha a cadeia de frio sabe como isso é um benefício muito grande para o dia a dia das operações, porque eu consigo fazer essa informação que já, na verdade, é disponível no produto, mas não capturável. E ainda o potencial de adicionar outros dados, como lote, número de série e assim por diante. Gostaria que vocês pegassem o smartphone de vocês agora para fazer o outro lado, o lado de interação como consumidor. Eu trouxe alguns exemplos, tá? De produtos que já estão disponíveis no mercado, com interações diferentes. Esse vai levar para uma página do produto, onde tem uma série de informações, tá? Que são disponíveis para o consumidor, para a sua interação, no momento da compra. Normalmente, produto de moda é um produto onde o consumidor gosta de interagir, porque é um momento de ser premiado, né? Então essas informações são importantes. Aqui tem um outro exemplo. Esses são produtos, um produto que tem a certificação, ele é um trabalho em conjunto com a Embrapa, então tem um selo de certificação, produtos de origem, por exemplo, de áreas com essa questão livre de desmatamento ou produtos orgânicos, e certificação é uma parte importante também da vida do consumidor, questão de alergênicos, questão de caloria, ele tem a ver com o modo de vida do consumidor, também é uma outra forma de interação, tá? E esse aqui vai levar já diretamente para um vídeo, para uma interação mais imersiva, onde você vai buscar a atenção do consumidor para o seu produto. Então, são opções que as marcas têm na mão para interagir com o consumidor e, a partir disso, mudar a forma de experiência e mudar a forma que o consumidor percebe o seu produto. Tá? Isso é a combinação tanto do dado, que é essencial para a operação do varejo, operação da distribuição, operação da indústria, junto com a expectativa do consumidor de mais experiência com o seu produto. Então, existe uma série de benefícios, mas o que eu gostaria de destacar é, nessa evolução que tem a ver com inteligência artificial, aonde quanto mais dados eu tenho, eu consigo gerar um conhecimento maior. Nós temos dentro da GS1 um outro padrão que se chama IPCS, é um modelo de dados para registrar eventos. Tá? Então, em todo momento que você tem uma operação dentro da sua empresa, que seja um recebimento, um armazenamento, abastecimento da loja ou a venda por consumidor, registrar 5 dados que são essenciais para gerar um conhecimento muito maior. Quais são esses dados? O que é o produto que você está registrando a informação? Quando? O momento que você está fazendo essa leitura. Então, a data e hora. Aonde? O local, o estabelecimento, o centro de distribuição ou num tracking do caminhão. Como que são essas operações? O porquê? Qual operação que está sendo executada naquele momento? Tá? O recebimento, armazenagem ou venda? E quem? Quem é o operador que está fazendo essa operação? Ou, se é a venda, quem é o consumidor que está levando? Se eu registro esses 5 dados e alimento uma máquina de inteligência artificial, eu consigo extrair uma série de oportunidades e eu consigo empoderar o meu funcionário para ser um super-homem, um super-gênio decisório, porque a partir desses dados eu consigo ter, com o tempo, dados de performance, quanto tempo cada operação está demorando entre uma e outra.
em que local, porque eu sei aonde que isso está acontecendo, qual operador. E assim por diante eu consigo gerar, a partir desse conjunto de dados, uma quantidade de informações, combinando com outras que você tem na sua operação, imensa. Tá? Então, é importante vocês mudarem, como foi dito ontem, o custo da armazenagem dos dados na nuvem vem caindo drasticamente. E vocês têm que mudar a mentalidade da empresa para gerar e aproveitar os dados, e a partir dos dados gerados, usar ferramentas de inteligência artificial para fazer coisas que eu nem sei o que pode ser, porque eu posso treinar para uma série de potenciais usos, porque eu tenho dados bem organizados e estruturados. Tá? Se a gente falar, por exemplo, de economia circular, nada mais do que eu fazer um processo de rastreabilidade. Se eu tenho esses dados todos, eu tenho total transparência das minhas operações, porque eu sei o que está acontecendo em cada lugar, por quem, em que momento. Tá? Então, esse é o poder que eu tenho a partir da geração de dados muito bem organizados. E tudo começa de uma infraestrutura que a gente criou, a gente chama de Cadastro Nacional de Produtos, mas ele é uma infraestrutura de, no caso em inglês, Standard as a Service, mas basicamente o que a gente cria são padrões. Tá? E a gente leva esse padrão já numa plataforma onde o nosso usuário não precisa ficar estudando uma série de especificações. Ele só coloca dentro dessa plataforma algumas informações e ele já gera o código de barras, tanto linear como 2D. Tá? E a partir desse dado, ou desse cadastro, ele pode ser compartilhado com todos os parceiros e sincronizar as informações. Tá? Por exemplo, essa é uma plataforma que é usada também pelo fisco. E um dos usos que eles estão considerando nessa nova reforma tributária é para identificar, o NCM é um dado que está lá, quais são os produtos que serão os isentos ou com tarifa reduzida, porque é uma fonte confiável. Tá? Então, quem utilizar essa plataforma, eles acham que poderia facilitar nesse trabalho aí de distinguir produtos normais de tributação completa e os isentos, por exemplo. E por último, gostaria de destacar um serviço, o nome é um nome global, a gente chama de Verified by GS1, mas basicamente é um serviço de confirmação de que aquele código corresponde àquele produto ou às informações daquele produto. Quando a gente fala de integração na cadeia de suprimentos, uso de inteligência artificial, onde eu tenho muitos dados comparáveis de mercado, é essencial que todos comecem de uma base comum confiável. E esse é um serviço que, se toda a cadeia utilizar, vai estar falando sempre para cada código exatamente do mesmo produto, trazendo ganho para todos e dessa forma todo ganho de eficiência ser um ganho completamente correto. Não adianta nada, quem trabalha com Master Data sabe, no momento que o dado que eu tenho no cadastro e eu compartilho com meus parceiros estejam incorretos, na internet a gente faz a distribuição do dado incorreto à velocidade da luz. Tá? Então, eu tenho que garantir que o início de toda a minha operação, a base de todo o meu conhecimento esteja completamente correto. Tá? Então, basicamente, a GS1 atua para que as aplicações, as tecnologias, iniciem de uma base comum que é compartilhado por todas as empresas da cadeia de suprimentos. Tá? Eu tenho aqui alguns números, mas o que eu gostaria de destacar. Por dia, mais de 10 bilhões de produtos são bipados no mundo todo. Só para comparar, a Google, por dia, tem 8,5 bilhões de buscas. Ou seja,
o código de barras é muito mais utilizado diariamente no mundo do que a Google. Então, esses são a força que a gente leva dos padrões da GS1 para o benefício das empresas no mercado. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto. Essa automação é muito essencial, né? Ainda mais em toda a cadeia. Achei muito, muito interessante o que você falou. Agora a gente vai para as perguntas. A gente tem aqui uma pergunta para cada um e também as perguntas da plateia que eu estou recebendo aqui no celular, tá? Que eu vou dar uma olhada. Então, primeira pergunta, na verdade, eu queria fazer para o Leonardo Severini. Assim, você está no mercado, né, de distribuição e eu queria entender assim um pouco da sua opinião. Qual que é o primeiro passo, assim, né? Que a gente fala muito de transformação digital. Acho que o Jason trouxe muito de não pular etapas. Na sua opinião, qual que é o primeiro passo para distribuidores e atacadistas iniciarem essa transformação digital? Oi, Luísa. Em primeiro lugar, eu vejo que as empresas precisam ter o hábito de pensar de uma forma digital. E para isso ela precisa começar de alguma forma, né? Empresas são formadas por pessoas, né? E a gente tem que ter a empresa da gente não como um cavalo de carreta, né? Sem carga nenhuma, sem carreta nenhuma. As empresas são como trens, né? E se você não fizer uma movimentação em bloco, não adianta a locomotiva sair na frente sem deixando os vagões de trás, que a empresa como um bloco não vem, né? Eu acabo de voltar da China, cheguei domingo aqui, acabei visitando algumas empresas antigas, né, com 15 anos de existência, 10 anos de existência, e que já fazem GMVs aí de bilhões, né? Como a Temu, lá, a Pinduoduo, a ByteDance, que é aqui a TikTok, a Meituan. E uma delas me impressionou, que é uma empresa que, para essas empresas antigas, que tem 10, 15 anos de existência, ela chega a ser centenária, que é o Alibaba, cuja constituição é em 1999, né? 25 anos de existência, mas que, de uma certa forma, ela já é a mais antiga delas, né? Por que esses ciclos de existência curtos, né? É porque a China vem se modernizando de pouco tempo para cá, né? E na China existe um negócio curioso que, apesar daquela orientação autoritária do governo, existem linhas de diretrizes que o governo solta de tempos em tempos, com os quais as empresas absorvem e elas passam a ter as suas condutas, porque é a partir daí que se gera segurança jurídica, né? Então, 2 temas principais aí para a China que foram lançados recentemente é a questão da inteligência artificial, que a China quer dominar a partir de 2030, e a questão climática também, que ela quer zerar o carbono em 30 anos, entendeu? Então, essas são orientações, são linhas mestras, que as empresas, se elas seguirem de fato, elas conseguem ter uma convergência maior. Mas o que eu quero trazer para essa discussão foi o que me impressionou quando eu li os pilares existenciais do Alibaba, que é a empresa centenária, né? Ela tem uma ambição, ter 102 anos de existência. Eu acho que o 102 que ela colocou é um número empírico, de fato, né? Mas o que eu vi dela, né, foi uma convergência em bloco para um propósito, né? Qual que é o propósito? Não só atender, mas orientar. E orientar quem? Não só o consumidor, mas o parceiro comercial dela, os pequenos negócios. Eles é que dão a sustentação para o negócio dela. Ela não só atende, né? Nós precisamos passar além de atender, para também orientar. A gente tem que ter a certeza de que a prosperidade do nosso parceiro também é a nossa prosperidade. Mas hoje, né, trazendo para o dia a dia, o que a gente tem que fazer aqui é de fato uma aculturação, com uma mudança de hábito, para que a gente possa entender, né, todos os dias como funciona o processo de digitalização, para evitar os atritos nos poucos pontos que existem aí de contato com o nosso cliente, né? Eu tive a sorte de o Elo, que é da APAS e que
é o estereótipo do nosso cliente, né, através do pequeno e médio varejo, que é o que nós atendemos, né, de aceitar esse convite e de dizer para nós se nós estamos certos e estamos no caminho, né? Você viu a tranquilidade que ele falou, gente, eu não tenho ambição nenhuma de ser atendido pela indústria, de ser atendido pela indústria, eu só quero ter o mesmo produto no mesmo tempo que o varejo grande tem, vocês podem me fazer isso? Então, na verdade, o que eu quero trazer com isso é a simplicidade com a qual o Alibaba, que é uma empresa trilionária, traz para o seu dia a dia e que nós também podemos trazer, né? Ela hoje adquire empresas, mas ela não só adquire empresas, não adianta você adquirir uma empresa e você não aculturar essa empresa. A facilidade com que, primeiro pela questão cultural do país também e política, tá, gente? Não dá para trazer uma China aqui para o Brasil, existem uma série de distinções aí que a gente tem que respeitar, tá bom? Mas o que mais me impressionou não foi só o atendimento, mas foi a orientação ao consumidor e ao pequeno e médio varejo também, que lá é o MV, né? O pequeno e médio negócio, entendeu? Isso para mim foi muito impressionante e foi legal, foi diferente. Perfeito. Acho que um ponto que você falou, eu cheguei a morar um tempo na China também, uma das coisas que mais me impressionou da China é isso, né? Eles setam uma coisa, a orientação muitas vezes vem da liderança. E aí vem segurança jurídica, né, Luísa? Você pode ter certeza que você vai naquele rumo. Exatamente. Que não vai ter desvio. Daqui 5 anos pode ter, mas sim, desses próximos 5 vai ter um rumo só. Perfeito. E trazendo muito para cá também uma coisa que a gente vê no BIS é a importância da liderança cascatear isso, porque no final é a liderança que vai fazer também a parte da cultura de acontecer. É um trem com vagões, se a locomotiva só puxar, não vem. Exatamente. Vem todo mundo. E outra, efeito BD, é da base para cima, não adianta cima falar faça. E o que vocês querem que eu faça? Melhorem aqui que eu melhoro dali. Vem junto, é uma simbiose. Perfeito. Muito obrigada. Agora minha segunda pergunta vai para o Jason. Acho que assim, você falou muito que o BIS inicialmente ele foi construído para grandes empresas, CPGs, né? E hoje o BIS está indo no canal de distribuidores. Então eu queria entender como que vocês garantem o sucesso desses distribuidores na implementação do BIS. Yeah, it's a great question, and apologies for the English. Peço desculpas por falar em inglês. Bem, então, o BIS surgiu para empoderar esse mercado. E esse empoderamento, na verdade, tem que envolver o distribuidor e os varejistas. Nós construímos isso focando nas grandes empresas e na distribuição, mas conforme nós começamos a nos expandir pelos canais indiretos também, nós tivemos que aumentar a sinergia. O distribuidor tem um relacionamento com o cliente, há várias ligações por semana, por exemplo, para falar com o cliente, os pedidos, todas as ferramentas que foram desenvolvidas dentro da BIS se aplicam também à distribuição indireta. E o nosso objetivo com a BIS é fazer essas empresas crescerem. Nós queremos que as CPGs sejam melhores, mais efetivas e que consigam crescer com maior eficiência. E os varejistas devem poder vender pelo preço correto, no local certo, para os consumidores certos. Isso é muito importante. E a transformação digital nos ajudará a todos. Porque eu fico com confusão mental aqui. Mas muito obrigada, Jason. Agora a terceira pergunta vai para Maria. Então, Maria, acho que um dos pontos quando se fala muito de decisão comercial, assim, muito antigamente, principalmente, mas até hoje é muito sobre intuição, né? Então eu queria entender como que, através da Matrix, de dados, de inteligência artificial, a gente consegue utilizar esses dados para fazer com que a intuição seja algo mais inteligente. Então a pergunta é sobre isso. Eu acredito muito que a intuição, ela sempre vai fazer a diferença, né? Quando eu penso e olho aqui esse cenário que eu estou vendo aqui de cima, e o poder que o distribuidor tem, muito foi construído em cima da intuição do dono à frente do seu negócio e dos relacionamentos que foram desenvolvidos a partir disso.
Eu tenho uma pessoa que chegou para mim e falou: intuição, ela também é construída por a sua trajetória e as experiências que te trouxeram até aqui. Então, muitas vezes, quando você acha que você está agindo por intuição, na verdade, é uma experiência sua que você construiu ao longo de anos. E no mundo competitivo que a gente vive hoje, em que a tecnologia está sendo tão transformadora, por que não usar essa tecnologia para potencializar as decisões que a gente precisa tomar e, de fato, continuar usando a nossa intuição com mais embasamento, vamos dizer assim? Porque se a gente for colocar no papel a quantidade de decisões que nós temos que tomar por dia, realmente a gente só o tempo inteiro está baseado na nossa intuição, eu acho que é muito arriscado para o futuro dos nossos negócios. Então, como a gente trazer a inteligência de dados como nosso aliado para, em cima dela, não deixar de usar a nossa intuição, eu acho que é o equilíbrio perfeito. Perfeito, muito obrigada. Agora eu vou pegar uma pergunta aqui para o Roberto. Roberto, o Ricardo Pereira está perguntando, da Grupo Braveu. O QR Code pode trazer informações, códigos e links. Como é um link codificado, como o GS1 está trabalhando para proteger os consumidores de possíveis QR Codes com links maliciosos? Bom, basicamente o que a gente está trabalhando é através dessa plataforma como a gente tem, que a gente chamou de Verified by GS1, ela ser uma fonte confiável de dados. Logicamente, vão existir no mercado empresas maliciosas que vão consumir, assim como já existe hoje, vendendo produtos falsificados, produtos que foram desviados do mercado formal, tá? E isso, na verdade, vai ter que ser trabalhado com as autoridades que lidam com isso, e a gente vai ser uma fonte onde vai permitir fazer essa distinção, né? Então, basicamente, a gente também, na parte do QR Code, a gente vem trabalhando com a possibilidade de inserir como dado adicional dados de autenticação do produto, tá? Para garantir que esse é um produto autêntico, tá? Pode ser um código de blockchain, que é a grande tendência, né? E consultar dados confiáveis e verificáveis, tá? E vai depender muito da marca fazer uma educação para o consumidor, porque isso vai acontecer principalmente com os produtos de alto valor, onde tem um benefício potencial para quem trabalha com fraude maior, né? Então, existem frentes que a gente está trabalhando através de possibilidade nos padrões, tá? Com dados adicionais, como essa de autenticação, e programas de boas práticas com o mercado de como combater esse tipo de trabalho. Fora isso, né, só um pequeno ponto, a GS1 está presente em várias frentes, inclusive dentro do governo. Uma frente que a gente tem trabalhado é com a Secretaria Nacional de Combate à Pirataria. Então, a gente está lá, a gente é um membro desse comitê, justamente porque é o órgão correto para combater a questão da pirataria e produtos de origem duvidosas, né? Então, a gente trabalha em várias frentes para justamente proteger o consumidor e as marcas desses operadores que atuam de má fé. Perfeito, muito obrigada. Não sei se a gente tem mais tempo para um pouco mais de pergunta ou Não, acabou? nós encerramos agora nosso tempo. Perfeito. Então, muito obrigada a todos participantes, muito obrigada time Abad, Leonardo Severini pelo convite. Acho que um ponto fica claro, né? A transformação digital, ela não é mais uma tendência, ela é obrigatória, e espero que todos vocês liderem muito esse movimento e contem com todos os parceiros aqui para isso. Nós que agradecemos Luísa Marques da BIS por mediar
esse painel. Vamos fazer uma foto oficial, por favor. Durante a fala da Maria da Emitrix, ela citou um QR Code que nós vamos colocar agora na tela. Então peço que vocês levantem o celular e acessem esse QR Code para as informações que a Maria compartilhou com vocês. Agradecemos aqui então a participação do Jason Lambert, da BIS, Maria Cabral Bárbaro, da Emitrix, Roberto Matsubayashi, do GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e também o nosso presidente, Leonardo Miguel Severini.